Último vídeo de biomas para você ficar pampa. Aumentou a pampa, o cabelo tá com topete aí, ó. Sempre falo dos caras do topete. O cabelo aí tá emuquiado aí, todo engravinhado. Mas vamos lá para o último vídeo de hoje e tal. Uns 5 vídeos, depois vamos lançar alguns mais aí. Eu brinco com as luzes aqui. Nós falamos dos biomas brasileiros, falei de formações vegetais. Você pega no meu canal, você vai encontrar uma paulada de vídeos ali, bicho. 3 minutos para te provar que em 3 minutos você passa um monte de informação. Lembrando sempre que o nosso canal, o intuito não era dar aula de jeito nenhum, era só dicas letais, rápidas. Mas infelizmente a pandemia fez com que reorientássemos a rota. Auxilie o nosso canal para que ele seja monetizado, velho. Dá aquele like no vídeo, mas principalmente assista, para que ele seja monetizado em número de horas, né? Um canal que tem aí o acesso democrático ao conhecimento. Mas saindo disso, né? Até porque infelizmente nenhuma das grandes marcas nos patrocinam, né? Cara do interior, né? Vai fazer o que, né, filhão? Não tem toscão pra caramba e tal. Mas vamos lá. Tem que ficar calado. Manguezais. Filho, eu falei pra vocês o seguinte, fião. Nós falamos que nós temos 6 biomas continentais e um ecossistema costeiro com várias vegetações. No caso aí, você tinha o jundus, que fora talvez o primeiro tipo de vegetação visto pelos portugueses. O jundu, que é algo espinhoso, muito parecido com o maqui-garrigue, que encontra no clima mediterrâneo, era a transição entre a Mata Atlântica e a vegetação de praias e dunas. Temos a vegetação de praias e dunas, temos vegetações de lençóis maranhenses, temos vegetação de restingas, temos vegetações dos banhados, como o caso do Rio Grande do Sul, o famoso banhado de Taim. Então, filho, tem um monte. Entretanto, que se pede direto em provas para vocês, chamado manguezal. Então, os manguezais, eles estão no encontro das águas do mar e dos rios. Mas tem um porém aqui. Encontro em que? Águas protegidas do que? Dos grandes fluxos de água do mar, da grande força das ondas do mar. Essas áreas protegidas podem ser, aqui é uma enseada. Eu já fui na praia da Enseada, lá no Guarujá. Isso. Pode ser, por exemplo, baías. É o exemplo clássico, professor. Rio de Janeiro, Niterói, Baixada Fluminense, Baía da Guanabara. Isso, filho. Então, para você achar os manguezais, você vai muito. Se você for em Angra dos Reis, pegar aquela embarcação Malévola também, que um dia eu peguei, que eu fiquei desesperado, porque eu também tenho um pavor de água, velho, profunda, que você não vê nada. E todo mundo, é seguro. Eu falei, é seguro. Chegamos na ilha, fomos nos manguezais, infelizmente não pude nem gravar lá. Aí voltei. Não, pai, os filhos, é seguro, isso é muito, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum. Não tem. No outro dia, no Guarujá, aderonou um barco e morreu várias pessoas. Mesmo estilo, seguro, muito seguro. Então é o seguinte, filhão. Encontro da água dos mares e dos rios em áreas, não é águas, desculpem, áreas protegidas, tá ok? A vegetação, ela é halófila. O que é halófila, professor? Adaptada ao sal, aos altos índices de salinidade. O solo é um solo encharcado, um solo hidromórfico. Olha aí, solos que tem grande quantidade de água, solo hidromórfico. Os manguezais são chamados de berçários ou nascedouro de espécies. Muitas espécies de alguns peixes e crustáceos, não é? Eles reproduzem-se nos manguezais, eles são necessários. Inclusive ali é fundamental para a proteção dos grandes predadores, ok? Assim como os recifes também o são. Você tem no Procurando Nemo, né? O Nemo que não saía dos recifes. Se não me falha a memória, a grande barreira de recifes na Austrália. Depois, você tem também halófilas, solo hidromórfico, berçários de espécies.
As plantas entram em latência quando coberta pelas águas salgadas. Elas cessam o que nós chamamos de processos biogeoquímicos. Então a planta entra numa latência. Pneumatóforas com raízes aéreas, então, tóforas, raízes aéreas, e o substrato do solo do mangue é o substrato lodoso. Ali a sua Havaianas solta as tiras e tem cheiro. Vai de chinelo no mangue para você ver, só uma beleza. De repente quando você pisa ali fica e vai ficar com um cheiro gostoso. Quem já foi em mangue sabe, né? Se você ficar rolando naquilo lá, além do mais, hoje eu não rolaria no manguezal por algumas questões. Além de siri e caranguejos, a questão da poluição pelos esgotos, que a gente fala daqui a pouco aí para vocês. Então, são características das vegetações de manguezal, isto aqui, tá? Vamos dar não vou nem dar paradinha louca abrir, eu vou apagar mesmo para fazer um desenho para vocês aqui. Ah, a pessoa não deu para copiar, é só voltar o vídeo, filhão, pelo amor de Deus, o que é isso? Então você tem isso aqui, mangue mais ou menos assim, tá? Aqui é o mar, e o mangue tem 3 situações aqui: área 1, área 2, área 3, pronto. Que é isso? Interessa. Deve ser um Rhizophyra mangli, né? A grande planta do mangue, que é Rhizophyra mangli. Para quem já vi, não era da época de vocês, pô, mas tinha um desenho chamado Herculoides, que tinha Zandor, Zara e seu filho Dó, né? O Igor, o Gigante de Pedra, Tundra Tremendo, Zoc, o Dragão Alado e Glup Glip. O Zandor morava praticamente, parecia um Rhizophyra mangli gigante, tá? Assiste o Herculoides, você vai entender. Então é o seguinte, filho, o mangue é dividido em 3 aqui. O mangue vermelho, ou chamado de mangue verdadeiro. O mangue siriúba, que é o chamado mangue de transição, alguns autores colocam como mangue preto. É Flamengo? Isso. Não, é São Paulo. Por quê? Porque aqui nós temos um mangue seco, também chamado de mangue branco. Então as cores do São Paulo, tá? Tricolor aí. Mangue vermelho verdadeiro, preto e branco. O mangue seco praticamente não é inundado. No mangue vermelho, você tem o fenômeno das marés. Você sabe que as marés, elas têm em média, a cada 6 horas e 12 minutos, você tem uma pré-amar, que é a maré alta, e a baixa-mar depois, que é a maré baixa. Para que eu preciso saber disso? Filho, quando você vai entrar com um navio, por exemplo, em algum porto, vamos pegar o caso típico do Porto de Itaqui, onde Porto de Itaqui no Maranhão, onde as amplitudes de maré atingem mais de 8 metros, você só vai entrar com alguns navios quando a maré estiver no pré-amar. Então os caras têm que saber tudo isso. Por isso que às vezes nos jornais que você lê aí, tem lá para pesca, pré-amar, baixa-mar, em média 6 horas e 12 minutos. Então por dia você não tem 2 pré-amares e 2 baixa-mares por dia. Não tem como ter, o dia só tem 24 horas. Esse fenômeno dura 24 horas e 48 minutos. Cuidado com prova de teste isso aí. Então é o seguinte, filhão. Você então, quando as águas aqui cobrem isso aqui entra em estado de latência. Às vezes ela chega até aqui também. E aqui dificilmente a água vai chegar aqui. Cubatão, que é uma cidade que está no sopé da Serra do Mar, próxima a Santos, Guarujá, etc e tal, tem o mangue siriúba, tá ok? Tem manguezais, é uma cidade que nós chamamos de cidade litorânea, porque a cidade que é banhada pelo mar é cidade marítima. Santos e Guarujá são marítimas. Então isso é importante. Quanto mais próximo do mar, menor será a diversidade das plantas. Por quê? Porque poucas plantas aguentam esses elevados índices de salinidade e menor será o tamanho delas, porque elas entram geralmente em estado de latência. Então, quando você vai se aproximando, os manguezais ficam menores, com espécimes vegetais menores.
e com uma menor diversidade. O mangue, para quem não sabe, economicamente, ele está ligado à extração animal. A extração animal ali de crustáceos. Tanto é que você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns estados que tem uma população que vive dessa situação, acho que é defeso o nome do mecanismo, que você não pode, durante algum tempo, fazer a coleta de caranguejos e siris para não atrapalhar a reprodução nos manguezais. Infelizmente, os manguezais é uma área muito degradada, então a degradação, e aqui eu vou fazer aqui, eu vou ter que apagar isso aqui, que eu não vou dar paradinha louco, abrir ou pichorra nenhuma, para vocês verem como é que é na lousa real, não é? Aqui a lousa é pequena, então nós vamos fazendo aqui o que dá para fazer, filhão. E é o seguinte, a degradação dos manguezais, e os manguezais sendo degradados, está ligado a alguns fatores, como por exemplo, a urbanização e a ocupação antrópica, a ocupação do homem, ocupação antrópica e mais poluição. Poluição, já falamos para vocês, é o excesso de energia em local errado, isso é poluição. Por isso que tem poluição visual, poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas, poluição eletromagnética, poluição sonora, tá? Um dia a gente vai entrar nesse mérito aí para falar sobre isso para vocês. Então é o seguinte, filhão, urbanização mais ocupação, o que acontece? Então, por exemplo, a construção de favelas e mansões. Peraí, professor. Mansões? Sim, senhor. No Rio de Janeiro, São Gonçalo, posso estar enganado, você tem construção de favelas nos manguezais. Então você desmata os manguezais ali para construção de casas de alta precariedade, desculpem, baixa infraestrutura. Tinha um programa chamado Brasil Polícia, Polícia Urgente, Polícia 24 Horas da Bandeirantes, eu acho, que mostrava, cara, lá em Recife, os caras perseguindo os caras em favelas que eram feitas em manguezais. Velho, o cara tinha que ter o dom ali para correr naqueles negocinhos ali, hein? À noite, hein? Sem ver quase nada. Então, favelas realmente são construídas algumas, né? Em manguezais. Se não me falha a memória, a favela da Maré, no Rio de Janeiro, o Complexo da Maré, era uma área de manguezal, que foi ali urbanizada. E ali você tem um Complexo da Maré, um dos maiores do Brasil. Mansões. Na Bahia, por exemplo, algumas pessoas de alto poder aquisitivo fazem praias particulares, que é proibido, você sabe que praia particular é proibido. Ah, mas então eu vou entrar. Eu não entraria, né, cara? Sabe como é que é, né, velho? O cara tem dinheiro, sabe como é que é. De segurança não tá nem aí pra você, não. Mas não pode praia particular. E aí apropria-se de áreas de manguezais. E às vezes constrói em áreas de terrenos hidromórficos, aquela coisa toda, tá? Então, favelas e mansões, a degradação através de esgotos, né, jogados in natura, sem tratamento. Quando você vai a uma praia, cara, cuidado para você nadar em algumas áreas que sai aquela língua assim, bem escura, e você fala, mas o que é isso aí? A água tá geladinha, isso é esgoto, cara. Entendeu? O esgoto tratado ele sai praticamente limpo, ele tem que sair limpo para as águas, tá? Então você pega, por exemplo, a Bahia, a Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro, que tem um problema seríssimo com isso. A Lagoa Rodrigo de Freitas, quem morou no Rio na minha época, na década de 70, pô, velho, você sentia o cheiro a quilômetros de distância. Por quê? Porque os esgotos da Zona Sul, que era a região mais rica do Rio, convergiam para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o esgoto em si não mata. O que acontece é que surgem ali a competitividade de algumas bactérias que surgem por oxigênio, aí o peixe fica sem oxigênio, vai buscar e morre, entendeu? A competição ali, essas bactérias surgem e competem com o peixe pelo oxigênio, e eles vão morrer. Então, cara, você tirava toneladas de peixe mortos, cujo cheiro dava para sentir à distância, cara. Então, esgotos in natura, você tem derrames de petróleo. Muitas vezes acontece o derrame de petróleo, não é? E derrames de petróleo são problemáticos. Favelas, mansões, esgotos, construção de portos, que muitas vezes pegaram as áreas de manguezais. Mas o manguezal então é esse ecossistema aí muitas vezes esquecido por grande parcela da população brasileira, que muitos moram em áreas de manguezais, graças ao déficit habitacional, que nós temos vídeos explicando sobre isso.
Fião, cremos que fizemos com dignidade tudo isso. Cola conosco, dá aquele joinha, assista o vídeo, vamos tentar monetizar esse canal aí, pô, não custa nada, você vai, assiste aqui, ali e tal, faz uma caridade pro idoso. Tamo junto, já Elvis, faz uma caridade pra minha aposentadoria, porque se eu for esperar a aposentadoria nesse país aqui, é capaz de eu ir pro caixão primeiro. Tamo junto, já Elvis.